pessoal, boa noite. Quero agradecer aí quem está presente. Hoje nós vamos apresentar o Resgates ABC. Boa noite, Sandra, tudo bom? Vamos colocar aqui o filme na tela que fica mais interessante. Então hoje a gente vai apresentar o Resgates ABC, que é um filme que foi produzido em 2017, já fez aí uma carreira legal. E estamos aqui hoje, a Elza, que é produtora desse filme, então o Felipe, que é produtor do filme, e também estou aqui eu, né, Denise, que tive o prazer de dirigir a obra. Basicamente, importante, né, os protocolos. Essa é uma ação, né, que é possível devido à Lei Aldir Blanc, a Lei Municipal de São Caetano do Sul. Então, a gente está muito feliz de poder estar aqui. Vitor, boa noite, Sandra, boa noite para quem está por aí. E a dinâmica vai ser a seguinte: a gente vai apresentar o filme, o Resgates vamos apresentar também as pessoas aqui, cada um vai falar um pouquinho de si. O Resgates tem em torno de 30 minutos de filme, e se vocês tiverem dúvidas, questões, vou pedir para irem colocando no chat. Ao término a gente vai fazer uma roda de conversa, falar um pouco do processo de produção do filme, vai falar também de making of, do que aconteceu. Se alguém aqui tiver algum documentário, alguma obra que esteja na fase de produção e quiser trazer dúvidas do dia a dia, o que a gente souber, o que a gente puder, a gente responde. Então, vou passar agora a palavra para a Elza primeiro. Por favor, Elza, se apresente. Boa noite, pessoal. Eu sou a Elza, fui produtora e fiz som direto no filme. E sou jornalista com especialização em mídia, informação e cultura e formada em CNTV pelo CAV, em São Bernardo. E foi lá que eu conheci a Denise e tive a oportunidade de trabalhar nesse e em outro projeto. Felipe. Oi, gente, boa noite. Sou o Felipe, sou produtor e um dos cinegrafistas aí do Resgates. E sou formado em produção audiovisual pela FMU, fiz CAV também, onde eu conheci essas duas moçoelas aí. Gente, e eu sou Denise, dirijo o projeto, eu sou formada em cinema e continuo no ramo do cinema já há algum tempo, né? Agora estou na fase do mestrado e trabalhei lá no CAV até o final do ano passado, né? Espero continuar trabalhando lá ainda. E foi onde tive o prazer de conhecer o Felipe e a Elza, para a gente conseguir realizar essa obra, que foram super importantes, inclusive, para tirarem esse projeto do papel. Tamires, obrigada pela sua presença aqui, espero que você goste do filme. A gente vai começar a exibir o filme agora, espero que vocês gostem e que façam uma boa sessão. Deixa eu colocar aqui no início. Gente, vou pedir para quando o filme começar, que vocês sinalizem, por favor, se o volume está bom, se vocês ouvem bem, quem estiver por aí, porque qualquer coisa eu vou modulando aqui, fazendo essa parte junto. Só vou desaparecer com a gente aqui da... Augusta Matiusi Guizan. Quantos anos eu tenho? Já fez 100 um pouquinho. É Bárbara Caixa. Quantos anos você tem? Só 91. E meia. Meu pai veio da Itália. Pequenininho, meu pai. Era pequenininho. Ele veio junto com meu nono e a nona, procurando onde ele ia se encostar. Meu pai era pequenininho ainda. Eu não lembro nada. Minha mãe disse que chamava Berches, a Iugoslávia, né? É perto da Áustria Húngara.
do jeito que minha mãe conta, é igualzinho na novela dos imigrantes. Quando chegou aí em Santos, e os capangas lá, já esperando, você vai para esse sítio, você vai para o outro, né? Levava a gente direto para a fazenda, né? Agora estava vendo um amigo, essa Piracicaba, aquela corna lá, Piracicaba. Era uma casinha pobre, era um sitinho dela do meu nono, do meu avô, pai do meu pai. Então eu fiquei, nós tínhamos naquela casa, não tinha nem casa. Eram 4 paredes sem telhado, que nem aquela modinha dele. Então meu pai depois foi ajeitando umas madeiras que ele achava, né? Fez uma porta, fez uma janela. Era tudo mato, né? A minha filha, ela era enfermeira do navio. E quando o navio encostava aqui no navio, ela vinha visitar a gente. Então, lá na fazenda mesmo, nós saímos por causa da minha tia, porque saímos fugidos de lá, porque onde meu pai trabalhava, tinha que comprar na venda do fazendeiro. E o que ele ganhava, toda semana ele tinha direito de pegar alguma coisa para comer, né? Mas ele sempre ficava devendo. Aí a minha tia soube disso, ela disse, não, aqui você não vai ficar de jeito nenhum, porque sair não podia sair. Estava todo mundo como é que fala, de plantão, com aquela carabina, né? Aí a minha tia disse, nós vamos fugir. Aí quando foi de noite, ela disse, pode arrumar as coisas aí, as crianças que nós vamos fugir. Só que para fugir tinha que atravessar um rio. Isso a minha mãe contava sempre, né? E aí, quando eles estavam quase perto, aí veio esse sentinela, como que chama, não sei, e ficou iluminando para ver se não tinha ninguém que ia fugir, né? O meu pai falou, se joga no mato. Criança é tudo. A minha, eles amarraram um lenço para mim, né? E a minha tia também se jogou lá no mato, né? Aí, quando parou aquele focalizar, assim, ela disse, agora vamos atravessar. Aí meu pai ia atravessando o rio. Primeiro ele levou minha mãe, levou meu irmão, levou minha tia, tudo atravessando a água. Aí, quando uma vez tinha passado o rio, você começava a correr, começaram a correr até na estação. Aí, depois da estação, eles não podiam fazer mais nada, porque muita gente fugiu. E aí ia para a Moca, né? Depois da Moca, vieram para São Paulo. Minha história. Meu nome é Aparecida, Tamara Bertolucci. E nós conhecemos? A Dona Maria foi morar perto da minha casa. Da minha mãe, 56, né? Eu vim para cá em 56, eu conhecia. A Dona Maria morava no barraquinho, daí a gente se conheceu assim. E aí a gente ficou sempre conhecido, né? Eu gosto de falar, nossa, eu gosto de dançar. Eu sou uma maritaca para falar. Aqui conversa direto com ele. Eu converso analisado. Isso eu conto minhas piadas que eu sei também, né? Então manda uma piada aí. Mas eu não posso contar piadas. Não quer minha pessoa. Conta, a gente não põe. Mas a ideia mas depois dá, vai ficar. Aí os palavrões não podem. É porque é umas piadas meio sujas. Eu nasci em Águas da Prata, vim de lá com 3 anos e meio. Meu pai faleceu, a minha mãe ficou viúva. O pessoal foi lá pedir as crianças da minha mãe. Não dá meu filho para ninguém. Só dá meu filho para Deus, se Deus querer, né? Mas eu não é tudo que eu tenho. Aí eu vim para São Paulo,
Mas minha mãe foi trabalhar de doméstica e eu fui para o colégio. Se soubesse que eu passei no colégio, passei até fome no colégio. Pode falar, não era brincadeira. A gente, uma vez a minha mãe foi lá, eu estava tão magrinha, minha mãe, mas o que você tem, filho? Não, a gente tem fome, né? Tem dia de manhã era colégio das filhas. Eu só rezava. Levava a gente para a missa, de manhã a gente com fome, a gente comia de noite aquela sopinha, você podia contar os legumes que tinha na sopa, os coisinhos de macarrão. Só aquela água. De noite já tinha sede de água da descarga do banheiro. Voltei para minha mãe. Aí minha mãe falou, não, você arruma, tira a minha daqui. Morei 1 ano com a minha avó. E a minha mãe já tinha comprado terreno aqui, né? Mas só que ela não podia ainda foi para casa, né? Porque ela trabalhava de empregada, ela guardava todo o salário dela, ajuntando para poder comprar o terreno aqui. Aí minha irmã veio ver e falou, mãe, mas a senhora vai morar aqui, não tem nada. Eu não falei, não, mas tem a gente, tem a vida de lá, né? Tem o cemitério, já tinha cemitério. E aí, depois que a minha mãe fez o quarto, ficou ainda 1 ano fechado. E era no Natal de 50. Foi meu padrinho que trouxe a mim. Ele era meu padrinho e meu tio, irmão da minha mãe. E aí nós viemos morar aqui. Mas não tinha nada, nada. A gente não tinha lugar nem para comprar um pão, nem um leite, nada. A gente ia aqui na Videoclip buscar. A Videoclip era mais adiantadinho um pouquinho, né? Aí atravessava a Chieta, que era uma beleza. A mesma coisa da roupa, não tem nada, né? Passava tudo. Meu nome? Maria de Lourdes Vale do Santo. Minha idade, 82 anos. Primeira vez eu vim em 46. Eu morei lá onde é a avó, que agora era ali. Batia tijolo, né? Morava com minha cunhada e meu cunhado. Aqui era só mato. A avó que não tinha avó. Não tinha. Essa vila aí de baixo era só mato. O 18 ali, perto da Mercedes Benz, tudo era mato. Aí a gente gostava, a gente ia lá ver os macaquinhos, ver os passarinhos que tinha. São Bernardo não tinha nada, nada. Tinha São Bernardo, ali o retorno que era chácara. Não tinha nada no retorno, não tinha asfalto, não tinha nada. Não tinha nada na bicha, né? Aqui São Bernardo era um pobreza. A gente descia aqui pela passarela, descia a passarela, porque a gente estava cheia, tinha que ir pela rua, né? A gente chegava lá em São Bernardo. Era assim como uma favela, quase dizer, né? Era uma vila lá na Moca. E todos os imigrantes se juntavam lá, né? Minha mãe, ela tinha que fazer as coisas de sábado e domingo para o patrão, em troco que ela morava de graça, né? Era 4 e cozinha só, mas era uma casa, né? Então, meu pai comprou um terreno lá na rua Itamaracá, passando a ponte e sobrando o terreno. Antigamente, não era na direção Caetano, era a rua Itamaracá. Depois que mudou, né? E aí ele fez uma casa. Ele fez uma casa com madeira da General Motors, prego da General Motors, aquele papel grosso que tinha impermeável com piche. Ele fez o forno, ele pôs umas travessas de travessado no barracão de madeira, depois ele fazia aquela massa com barba de bode e terra. Era uma casa de tábua, mas ninguém falava que era de tábua. Era um lugar novo, assim, uma vila nova, né? Tinha o rio, você olhava assim, aquela água cristalina, seria aquelas traíras grandes, bagre, tudo, aqueles camarões de água doce, né? Tinha tudo lá, né? Porque não era polido, né? Dentro do rio era vaso, a gente ia pegar assim a traíra, mas ela escorregava, né, da mão, que é linda. O bagre também. Mas eu brinquei muito desses cavipau. A gente ia lá por Passo das Éguas, lá no Caluto, no Beatriz. Tinha uma represa lá também, tinha só os cavalos amarrados. As mulheres lavavam, mas eu ia tomar banho. Tinha outra aqui embaixo, aqui na Rua Almeida. E aí a gente pegava um short, botava e ia tomar banho com a camiseta. A molecada meninada foi, né? Seu Girinho é o morador mais velho daqui.
Ele já faleceu também. Não tem um bar que fica de esquina? Então, tem uma igrejinha aí. É perto da igreja de São Judas. Quando você vai antes, não tem um bar, o seu Angelino falava dentro. E o seu Angelino falava, eu vou bater nessa menina, falava para minha mãe. Qualquer dia eu pego, sua filha vai dar uns tapas. Sua filha é muito danada. Ela vai nadar lá naquela represa. Qualquer dia ela pode morrer. Não morreu nada, não morreu nada. Ela deitava, ela tinha mulher. Deitada igual mulher. Subia nas árvores, brincava de escalifal. Mas era um tempo bom, viu? A minha infância foi triste. Eu tinha que olhar as crianças, né? Não tinha outro jeito. Meus pais trabalhavam. Meu pai trabalhava à noite, minha mãe de dia. Quando nasceu tua avó e a tua tia, eu tinha 7 anos. Eu tenho diferença de 7 anos. E eu que criei ela. Minha mãe depois tinha que trabalhar, né? Pra minha mãe para criança. Aí era assim a vida da gente. Depois, com 9 anos, nasceu a outra e assim foi indo. Ninguém tem infância mais maravilhosa do que a nossa, né, Vila? Não. Nem aqui, nem no interior, nem em Santo André, nem em lugar nenhum. Ninguém teve mais amor, mais brincadeira, mais coisa boa na nossa infância. Foi maravilhoso. A chácara era assim, bem enorme, porque ela era bem linda. Mas aqui estava na ponta, era a chácara. Então, meu pai criava porco, galinha, essas coisas, né? Plantava bastante verdura, essas coisas, tinha fruta, tudo quanto era jeito, tinha. E a gente tinha muito terreiro para brincar, tinha até de café, né? tinha as coceiras de bambu, a gente corria atrás das coceiras de bambu, se escondia de barra, atrás das mãos de copo de leite, né? Ou então subisse uma espécie de uma espécie de rosa que não existe mais, assim, sabe, bem grande, então assim, sabe, uma espécie de rosa, porque agora aquele pequenininho, né? Ele tem que não era uma árvore no sentido de rosa, era lindo, né? E a gente brincava muito, a gente sempre foi assim, de se reunir muito, toda a família, sabe? Assim, os primos, os tios, se a parte dessa aqui, você ia ver que maravilha. Meu pai era uma pessoa leve, feliz. A gente quase não tinha nem o que vestir o que comer. Mas ele adorava a família reunida. Minha mãe tinha que se virar com a comida, porque tinha que dar para todo mundo. Né? Ele sempre gostou disso. E a gente brincava muito, descalço, depois ela lavava os pés e dormia. Era assim, sabe? Porque a gente não tinha nem que calçar. Mas quando nós íamos morar aí, eu tinha 4 anos. Meu pai trabalhava na fábrica, minha mãe já disse, né? Ele trabalhava de porteiro, minha mãe de e ele saía 3h30 da manhã e ia a pé para trabalhar. Ele voltava a pé. Aí minha mãe deixava a marmita dele pronta em cima do fogão de lenha, que tinha todo mundo para a cozinha. Não pode não desse um pedacinho de ovo ou da mistura da marmita dele para cada um, ele não almoçava. Ele almoçava 3 horas da tarde. Era todo santo dia assim. Lembra? Trazia pãozinho quente lá da padaria de Santo André, saía do Piranha, ele passava numa padaria, e tem perto do Modelo Famoso, um pouquinho mais pra frente. Tinha uma padaria maravilhosa, ele trazia aqueles, como era aquele cidinho assim, quentinho, né, Zé? Trazia na sacola, a gente ia lá para tudo, antigamente falava. Era uma delícia, você não falava nem manteiga, nem nada, apertava o pedaço, até agora de tudo. Agora nós fomos daqui para morar para a casa da frente. Daqui até no quilômetro 13. Agora está ruim, não aparece que é um estacionamento. Uma cores caros lá, né? Antigamente era represa. Nós fomos daqui lá até. Criança, sacola. Não tinha condição e não tinha dinheiro também. A gente pegava aqueles caralhinhos, né? Pequenos. Daí tá para sair com as crianças, né? Para tomar outro ar, né? Eles gostavam de ficar assim, perto da água. Né? Aí, à tarde, a gente voltava, né?
Ai, foi uma luta. Nós demos até o quarto ano só. Não tinha condições, era assim, gente. Fazia a coisa do jeito que tinha que trabalhar. Não tinha Com 13 anos. Com 13 anos eu pegava a carteira, pegava a autorização com o juiz menor, com o juizado menor, para a gente poder trabalhar. Para poder A ajudar. gente era muito pobre, né? A gente era muito pobre, mas a gente era muito feliz. Nossa, meu pai comprava um armazém, sabe? Aqui pertinho, chamava CNP. A nossa economia Essa parte era não tá desse tamanho, né? Virando. bolacha, né? E os docinhos a gente dividia tudo. Era o único dia do mês que a gente comia doce e bolacha. Mas foi muito bom. Nossa, eu tenho muita saudade da minha infância. Aprendi a guardar, né? Guardar mais bom, né? E não trabalha. Eu era uma mulher muito trabalhadeira. Eu não tinha preguiça. Eu tinha que fazer favor para qualquer um que você fosse tomar conta. E quem trabalhava muito na roça, porque nós tínhamos assim, que morava na roça, quem trabalhava mais de tudo com os animais, com a roça, com o arado, com a parimento, com todas as coisas, era eu. Porque a filha mais grande era eu, com meu pai. Os outros eram tudo pequenos. Eu trabalhei só por dia em São Paulo, 5 anos. Empiando. Do Cambuci até no Sacomão tinha patroa. Trabalhava por dia, né? Depois eu trabalhei, entrei na fábrica na Arco-Íris, trabalhei 4 anos e meio. Depois eu saí. Aí eu operei a vista, aposentei com o invalidez, né? Aí fazia suas peças aqui com o Sebastião, né, Dona? Fazia as peças aqui. Eu trabalhei 13 anos fazendo as peças aí no Baracão. Você vai dar a borracha do Pacu do Burro. Nós levantava 20 para as 4 da manhã. Aí eu só falo para o Sebastião, eu preciso de 500 peças para amanhã, 10 horas. Nós levantava 3h30, nós íamos para o Baracão. 13 anos. Depois eu parei, né? Meu pai era padeiro. E minha mãe era a chineira, né? Eu não tinha ônibus na época. Morava aqui na Alameda São Caetano. Hoje, a Alameda São Caetano. Né? E até a estação. Tinha que, todo dia, era pela caminhada ali para voltar, né? Aí minha mãe arrumou um lugar para mim trabalhar, de empregada, né? Era lá perto da estação Sorocabana, lá, Alameda Clíder. Ela era uma senhora de idade, 77 anos. Né? E ela, às vezes de noite ela escutava um barulho, ela vinha me acordar. Mas ela me empurrava sempre na frente, né? E eu também tinha medo, né? Porque eu era nova ainda. Quando eu entrei lá, tinha 11 anos, mais ou menos. Porque um dia caiu a pêndula do relógio e ela veio me acordar, falou que o ladrão está dentro de carro. Aí eu contei para minha mãe, ela falou, então sai, né? Meu primeiro serviço foi aqui na Cerâmica São Bernardo. Sabe onde é aquela academia? Que tem aqui na escola aqui da Paulinha? E agora tem campo de futebol, tudo ali. Então, aí tinha uma cerâmica. E aí eu trabalhava lá, eu trabalhei 4 anos lá, na cerâmica. Aí depois, quando eu casei, eu saí, né? Aí fiz a besteira, casei nova também, não tinha nem. Daí ia fazer 19 anos. A gente boba naquele tempo, né? E depois aí veio meu marido, gostei dele, né? Ele gostou de mim também. Aí nós demoramos, acho que 2 anos e meio, mais ou menos. Aí depois eu fui mesmo, né? Aí depois passei meus pedaços que ele pedia também, né? Não era fácil, não. Primeiro marido eu morei, casei com meu pai e meus filhos, vivi 11 anos com ele. Faltou 2 meses e meio para 11 anos. Só com o Bastião eu vivi 44 com ele. Eu não era casada com esse daí. Eu morava com ele, 44 anos eu vivi com o Bastião. Eu morava no barracãozinho aqui, ele morava de frente à porta. Ele era de Alagoas, né? Conheci ele, né? Eu não resolveu morar junto. Eu vivi 44 anos com ele. Foi amor à primeira vista? A senhora viu e se encantou com seu Sebastião? Não, ele ficou assim de mim, ó. Adiando, todo dia que nem uma saia. Queria namorar da Maria, queria morar junto. Eu pagava a luz lá do meu barracãozinho e ia embora para deitar e sondando. E os pés de mamona, eles ficavam atrás dos pés de mamona, olhando lá para a casa da Maria, até que a luz, quando a luz apagava, tinha muito mato aqueles terrenos, né? Sabe o que a gente eu fiz? Meu pai me emprestava, para falar a verdade.
Foi meu pai me emprestar uma escada do vizinho. E eu passei perto onde ele estava trabalhando. E ele falou para mim, ô mocinha, a senhora quer que eu leve essa escada para a senhora? Eu falei, não, eu sou capaz de levar. Como me buscar, eu sou capaz de levar. Quando foi indo, eu conheci o irmão dele, comecei a ir na música junto, fui indo, aí eu comecei a namorar ele. Aí eu não queria fazer baixar, só era nova. Com 18 anos, casar, para quê, né? Achava que 17, 18 anos, pouquinho. E daí eu demorou uns 2, 3 anos que eu namorei ele, daí eu cortei. E a senhora achava ele bonito? Ah, para mim ele era, né? Ah, Poareto, um vestido fino, curtinho por aqui, assim, sapato preto, uma meia branca. Ponta e ponta. Num véuzinho pequenininho, aonde eu fui me trocar de vestido, a mulher põe um véu em cima, uma coroinha assim, só. Não foi ninguém, nem meu pai, nem meus irmãos, ninguém foi. Só uma irmã minha, até por um trole, só nós, não tinha ninguém. Quando eu cheguei no Sapinho que eu casei, quando eu fui na hora do almoço, aí a minha nona, que era a mãe do meu pai, ela veio almoçar junto comigo. O presente que eu ganhei, os 6 reais que ela deu para mim. Aí eu falei, vou ver o Maranhão, falei nos patrocínios fazer. Falei para ele, você vai na cidade e você põe mais um pouco, você compra uma coberta para mim, porque aquela que meu pai deu para mim muito, não cobria a turma, não cobria. Comecei a namorar, não tinha nem 14 anos. Olha como a gente namorava. Namorava assim, um cachorro no meio. Nós conhecemos no Teuto. Aí ele começou a dançar, né? De domingo tinha baile no Teuto. A minha mãe me levava. Eu casava novo, né? Eu tinha 18, ele tinha 21. Aí ele quis casar porque tinha guerra na época, né? E a firma estava mandando todo solteiro embora. E para ele não perder, era muito difícil o emprego aqui em São Caetano, né? Para ele não perder assim, então ele resolveu casar. Só no civil, porque na época, aquele tempo, os filhos trabalhavam, até o último mês tinha que dar o dinheiro para os pais. E ele tinha que mandar fazer um terno preto para casar na igreja, né? E ele não tinha dinheiro para fazer 2 ternos, então ele fez um de civil só. Casamos só no civil. Casei na igreja quando eu fiz 50 anos de casar. E ainda bem que eu casei só uma vez, eu sabia. Falei, não, fiz não. E nem quero, viu? Nem que eu casar com um homem, os olhos caíssem assim, mas não vem. Falei, Deus me livre, Mas eu era muito trabalhador, viu? Assim, 20 anos de firma, só na boca. Nossa, ele tinha um chorão, ele não deixava plantar nada, só Rodrigo. Eu Rodrigo, pela muda que ela me deu, eu plantei, até que a vizinha me deu um amarelo, eu plantei, tudo aí está dando agora. Ele tinha um xodó com essas bandeiras, bicho. Então eu pulso lá no jardim. Eu também mas a Maria, a senhora não está mais jeito. Sempre mexendo no jardim, Dona Maria, que querida. eu corto as bandeiras que servem. Também do posto, falou Dona Maria, a senhora toma cuidado, porque ele pôs um bicho na sua perna, porque a Dona Maria tem problema na perna, igual eu tenho também. Viu, mas eu estou com a vassoura, eu estou com a enxadinha, mas um dia aquele marimbondo perder, eu dei uma nunca dentro da Betinha. A tinha distribuído tanto, mas a senhora foi com a mão. não, ela estava de, acho que de luva mexendo, para de novo. Aí ele ficou dele. Eu não, estou com a enxada. Esse cara que ela quase chorou, tanto que viu. Viu, eu estou com a enxada e a vassoura. Temer de escorpião. Essa está sentada no jardim, olha como era todo florido. Essa casa daqui. Bom, logo no começo nós não íamos nem alugar, porque não tinha dinheiro.
Eu trabalhava, ele recebia só no fim do mês. E o que eu ganhava era para dinheiro de passagem para mim, para ele. Eu passava na quitanda, comprava umas frutinhas para aquele dia, né? Um pedacinho de carne, e acabou o dinheiro. Então, a gente ia pouco pescar, porque você vai em qualquer lugar que você vai, mesmo no meio do mato, você precisa de dinheiro. Depois, eu trabalhando junto com ele, assim, aí fomos. Primeira coisa, compramos uma mesa com 4 cadeiras. Nossa, que alegria, tem 4 cadeiras e uma mesa. Vamos morar em Santo André e cada coisa grandinha. Aí o patrão, eu trabalhava lá na fábrica, falou com meu marido, se ele queria vir morar numa chácara aqui, papai não precisa pagar aluguel, nada, só cuidar dele. Aí meu marido pegou e vieram aqui, ele com meu irmão. Uma chácara acabada, assim, sem acabar. Estava suja, estava abandonada. Agora tem tudo aí, da escola, tem tudo aí, né? Até tem cozinha de rua. E eles vieram aí, limparam a casa, tudo, e foi, trouxeram eu aí. Nós havíamos morar aí uns 20 anos, nós moramos aí. Tem uma casinha assim, uma porta, depois tem a janela, outra porta. Nessa porta tinha 3 cômodos. Então, a Lúcia morava ali, ela casou e veio morar com a gente ali. E os filhos dela foram nascendo e nós somos tudo criados ali, tudo junto ali, né? Tinha o Avelina, a Inês, o Braulio, eu, a Rosa, a Cecília, a Beatriz, a Dirce, a Lourdinha depois. Tinha meu avô e minha avó, que era um vídeo na época ainda, morava com a gente, morava todo mundo. Todo mundo. Morava a Lourdes, que era casada, morava do lado, e o resto morava tudo pra cá, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô. Tem uma foto nossa, ó, lá da chácara. Todas as pessoas que fazem essa foto moravam tudo ali. Moravam tudo ali na chácara. Sabe? Eu nem sei te contar quantas pessoas eram. Aí depois de uns tempos, né, passou um tempinho, aí vieram os meus primos do interior, vieram para cá para poder arrumar emprego. Aí vieram os pais deles para cá. Uma das irmãs da minha mãe veio e morou dentro da mesma casa com a gente. Aí veio do interior com porco, galinha, milho, tudo dentro da nossa casa também, né? Então nunca teve. Só agora que nós estamos em 2. Mas sempre foi assim, uma casa com sempre 6, 8, 10, 12. Chegaram a ser até 21 pessoas na mesma casa. Nossa vida foi pobre, mas foi cheia de amor. E a casa sempre cheia, a gente não gosta de casa vazia. Quando chega a noite, fica só eu e minha mãe, é uma tristeza só. Ai, foi uma luta. E o resultado dessa luta foi bom? É sempre uma lembrança, né? Foi bom, porque, graças a Deus, a minha família é tudo unida, assim, né? A gente, assim, quando a minha mãe estava viva, nossa, a gente estava sempre na casa dela, né? É pobre, né? A gente era pobre, mas com saúde, né? Eu já tenho uma amigona minha, eu já tenho uma filha, uma irmã, é tudo para mim. Aí fala Maria. Só isso, eu não faço Eu nada. falo para a Maria. Eu não faço nada desde Graças a Deus não tem falsidade. Desde quando eu paro ali, sabe, eu dou uma vida aí na frente, às vezes vai no jardim, só, mas ela que faz tudo. Aí fala Maria, fica muito na frente. Ela vai fazer compra para mim, ela vai na feira, vai na sacolão, vai na padaria, vai na farmácia. A limpeza eu chamo minha vizinha para me ajudar. Vem ela e a outra vizinha. Porque eu sozinha não vejo mais não, né? Vem a sua vizinha. E a coluna toda bombardeada, já, né? Eu acho tudo bem. Para mim está tudo bom, viu? Tudo bom para mim. Para mim tem coisa. Tem a minha casinha, né? Eu moro aqui. Meus netos não saem daqui, um vem outro. Tem um que mora aqui comigo, né? Dorme aqui. Tudo dia de noite aqui. Essa vez trabalha na feira, né? Dizia da Maria, tem só a minha companhia. Mas quando eu venho aqui fazendo umas risadas, quando encontro da turma para contar as coisas das piadas, aí nós contamos, né? Dá risada. Junta tudo minhas filhas. Tem minha filha aqui de cima, que é muito divertida também. Tem uma Marita, né? Tem minha filha Simara, tem uma Magali. Esse é meu filho, né? Meu filho está com Deus, né? Mas tá bom, né? Mas ele me deixou os 3 netos, né?
Eu falo para ele, quando eu abraço minha neta, eu falo para minha neta, olha, Anderson, parece que eu abraço seu pai, né? Eu falo, vó, mas a gente nunca esquece, né? Era em novembro, foi 20 anos, ele foi embora, né? Mas graças a Deus, agora eu estou feliz, tenho minha vida, não posso reclamar. Tenho minha família maravilhosa, né? Então, para mim, eu falo, graças a Deus, eu me sinto uma pessoa realizada, né? Eu acho que a minha vida foi maravilhosa, que Deus me deu tudo, até mais do que eu merecia, eu acho. Eu tive uns pais maravilhosos que eu soube ficar, eu trabalhei, me deu para me estudar, que era a coisa que eu mais queria, era estudar, né? Na época não tinha nem agora, que tem escola de graça, você podia fazer um ginásio de graça, podia fazer cursinho, não tinha, era tudo pago, e a gente não era pobre, não podia. A única coisa que eu reclamo da minha vida é de eu não ter estudado, né? Depois eu casei, continuei trabalhando, fui morar com a minha sogra, meu sogro, mas eu sou muito feliz pela família que eu tenho, pelos amigos, pela cidade, por tudo. Eu sou feliz. Estou viúva agora, infelizmente, né? Estou viúva há 9 anos, só vai fazer 9 anos que eu sou viúva. Tive uma vida difícil, a gente não tem quem indica que a vida foi fácil desde o começo, né? Uma vida bem difícil, mas não posso dizer que eu fui infeliz totalmente. Fui bem feliz, sou muito feliz de ter meus filhos, meus netos, minhas bisnetas, agora está vindo mais um netinho aí, né? Estou aqui com a minha mãe, né? Estou muito feliz de estar aqui junto com ela, cuidar dela. Não tenho o que reclamar, o que eu tenho está ótimo para mim, não quero mais difícil na minha vida. Eu tenho saúde e os amigos, para mim, fácil. Ah, mas nós fomos, sim. A gente fala que a gente era muito feliz e não sabia, muita gente fala, não, a gente era feliz e sabia, sabe? Porque na chácara tinha, assim, pés de fruta, a gente subia no pé de capim, no pé de ameixa, de jabuticaba, de tudo, né? A gente brincava muito. Aquele tempo não tinha nem calça comprida, a gente subia de vestido mesmo. Enroscava as barras da saia, enchia os bolsos de jabuticaba, né, Vila? Então, minha mãe tinha um fogão de lenha, não contar isso. Era muito legal. Ela tinha aquele fogão de lenha na coisa e tinha um lugar que punha um pão para torrar, né? Um forno por baixo. Quando soldava pão, minha mãe tinha lá. E a gente tinha uma família que morava na frente, assim, da minha casa, a gente tinha uma outra casa. Uma família muito pobre. Eles foram criados sem mãe, né? A mãe da família, ela não foi criada sem mãe, ela e a irmã dela. Então, eles quase tinham de comer mais do que a gente, que era mais pobre ainda que a gente. Então, se você conversar com eles vão falar que saudade daquele pão torrado. Porque passavam aqui pela cozinha, abriam o forninho, catavam um pedaço de pão e iam embora com eles, sabe? Era uma felicidade. Não era pão fatiado, não, era aquele pedaço de pão que era cortado, jogado lá dentro e a gente catava, estava sempre quentinho, né? Às vezes, meu pai passava forno assim, minha mãe esquentava, porque ela tinha ossos assim, na gordura, né? Depois eles e ela chamava eles para vir comer na casa, eles adoravam. A mãe sempre ajudou, foi maravilhosa. Por isso, acho que Deus deu bastante saúde para ela e até isso. Até o médico fica impressionado. Agora que ela está ficando assim, da cabeça meio esquentidinha, misturando um pouquinho as coisas, ele vai aqui. Aqui, ó. A senhora aqui, ó. Mazzorini di fiori che vende la montagna, mazzorini di fiori che vende la montagna, e vada ben che non se bagna, però e guarda ben che non se bagna, da minha parte, cantava essa. Essa é antiga, né? É, antiga. Ele quando eu sou cantava. Italiano canta. Italiano. Sou neto de italiano. Neto de italiano. Neto de italiano.
Bem, pessoal, esse foi o Resgates. Espero que vocês tenham gostado do filme. E devo concordar aqui, né, com a Vivian. Eu também adoro essas senhoras que nos cederam as entrevistas, né? Vou começar aqui falando um pouquinho, né, do processo de produção mesmo, né, de encontro com esses personagens. Vocês fiquem à vontade para fazer os comentários. Se der certo, não vou prometer um negócio que talvez não... Porque eu não abro o projeto do Resgate ABC há muitos anos, assim, o projeto do Premiere, mas eu tô com o HD dele aqui. E aí, se der certo, eu abro o projeto, que eu acho que vão ter algumas dúvidas sobre montagem também, sobre edição e tudo mais. Eu gostaria, na verdade, primeiro de agradecer a todo mundo que assistiu o filme até o final e passar a palavra, né, para Elza ou para o Felipe, para eles falarem um pouco como foi essa empreitada, assim, né, como que a gente começou, como que surgiu a proposta de fazer o filme e tudo mais. Quem é esse aventura? Pode ir, Fê. Beleza, Elza. Então, cada vez que a gente reassiste o filme, é muito louco, né? Mas a gente consegue prestar atenção, a gente consegue ter um outro foco, né? Então, antes de começar a falar sobre o processo de produção mesmo, eu queria só pontuar um negocinho que eu até anotei aqui, mas como esse tipo de registro, né, de filme documental, ele ganha importância com o tempo, né? Quanto mais a gente se distancia dele, mais aquilo que foi registrado fica importante, né? Uma das senhoras fala que é viúva, né, e que ela é viúva há 9 anos. E assim, ela titubeia um pouquinho quando ela fala, né? Então, ela não se acostumou com o título de viúva, né? E já se foram 9 anos. A gente produziu o filme já tem alguns anos, e toda vez que a gente reassiste, a gente consegue tirar alguma coisa. Pelo menos eu consegui. Eu revi o filme um pouco mais cedo também para tentar tirar alguma coisa diferente. Sobre a produção dele, bom, eu não sou de São Bernardo, eu sou de São Paulo. Eu enfrentava a Anchieta aí, para fazer o CAV por 1 ano e meio, e eu estava num momento que eu sentia que eu precisava fazer network, conhecer mais gente, e as coisas na minha vida sempre aconteceram mais ou menos dessa forma. Acho que é assim para muita gente do audiovisual, né? E as nossas ideias acabaram batendo com a produção de outro filme, que acabou derivando o Resgates ABC, né? Que foi o Resgates, que eu fiz aqui na região onde eu moro, na Heliópolis. Foi super trabalhoso, foi um grande aprendizado. E nos intervalos dessa produção, nós fizemos o Resgates ABC sem patrocínio, na raça, com a experiência que a gente tinha. E eu sou muito feliz assim, de ter participado, de ter feito parte do filme, estando no set de gravação, né? E é isso. Eu acho que o que eu gostaria de frisar sobre o filme é essa importância histórica mesmo, assim, de quanto mais a gente se distanciar dele, mais a gente vai valorizar o que a gente fez, né? E pensando em produções independentes, né? Eu acho que a gente fez assim, né? Com toda a humildade do mundo, mas eu acho sensacional, assim, acho maravilhoso. Agora, Denise, não sei se de repente vier alguma luz aí, ou para a Elza também, se ela quiser comentar alguma coisinha. Posso falar, Denise? Tá no mute aí o seu. A clássica de falar no microfone mudo, né? Clássica da quarentena. Não, Elza, por favor, eu tava te passando a palavra aqui. Então, e aí a gente vai para os comentários também, fica à vontade. Tá bom. Então, o Resgates ABC, ele é o primeiro filho, né? Na verdade, a gente fez ele antes do Resgates. O Resgates,
eles foram feitos paralelamente, mas a gente foi testando tudo para dar certo no Resgates. Então, ele é o primeiro filho. Como todos os pais de primeira viagem, a gente testa tudo no primeiro filho. Então, tem coisas que eu mudaria hoje, obviamente, mas eu tenho um carinho muito grande por esse filme, porque ele foi feito sem recurso nenhum. Foi na brodagem, os amigos, as parcerias, instituições, enfim, né? O CAV, a lista gigante de animadores. E eu acho que um dos maiores pontos que é para se destacar nessa produção independente é o tempo. Demorou anos para a gente ver o Resgates pronto, porque teve todo o processo de animação. Isso dá um trabalho, e tem uma equipe que a Denise coordenou, e fizeram tudo de maneira voluntária, e não teria o mesmo apelo se não tivessem as animações. Então, assim, ter paciência, fazer um documentário de registro histórico do nada, sem apoio assim, financeiro, é resiliência. Eu acho que é essa a palavra principal. É você correr atrás de acervo, é você ter cara de pau de seguir velhinhas, né, os entrevistados, que foi o que a gente fez. É você buscar apoio de instituições dos municípios. E são horas não, são semanas, meses de trabalho que resultam aí, acho que tem 34 minutos, é isso que tem? Em torno, né? Mais ou menos. Que contam uma história, né? Várias histórias que contam um compilado aí, para trazer um pouquinho do que a gente viveu em meses. E esse é o maior desafio, eu acho, da produção, é conseguir fazer tudo isso virar uma história. Eu acho que, aqui pegando, será que... Então, eu tô apanhando um pouco, gente, do negócio, como vocês podem ver, porque eu não sou diretora de lives, então... pegando o gancho, né, aí da Elza, e até já agradecendo aí alguns comentários, né, eu acho que esse filme é um filme... É o primeiro, de fato, e os erros, os problemas técnicos que ele tem também contam tanto da nossa inexperiência. Essa inexperiência, ela sempre existe, né? Os filmes feitos hoje, eles vão ter as suas inexperiências e as suas questões. Mas eu acho que é algo... Esse tema da memória é um tema que está muito perto de todo mundo, assim, né? Todo mundo tem uma avó ou um avô ou uma figura idosa próximo de si que admira de alguma maneira e que tem uma história para contar, né? E até vindo aqui, né, da Tamires, né, falando das memórias pela visão das moradoras, isso foi algo que é muito curioso, né, porque é um filme, e a gente está na Semana da Mulher, né, foi 8 de março agora na segunda-feira, e é curioso porque ele é um filme que fala sobre mulheres, dirigido por uma mulher e produzido por uma mulher. O Felipe entrou de gaiato, mas sempre com esse olhar muito atento a essa questão também. E a trajetória, principalmente essa mulher aí do século XX, né, são essas personagens. Às vezes, quando a gente ouve falar, a gente sempre fala, não, mas a mulher sempre ficou em casa, a mulher nunca trabalhou fora, né? E essas mulheres todas que fazem parte aí de um perfil de mulheres, todas elas trabalharam, e trabalharam muito, e trabalharam fora da casa, trabalharam dentro de casa, né, com os afazeres domésticos. Então tem aí a questão do casamento, dos filhos, né, que entra no filme. Mas eu acho que o processo de produção também é o processo de descoberta, né, do material. Isso não estava roteirizado, assim, quando esse filme, isso foi um comentário que eu vi de várias pessoas, é um filme feminista, né? Mas é curioso como esse filme é um filme feminino no sentido de que ele vai ter um olhar feminino de quem produz e também um olhar dessas pessoas sobre a própria vida, né? De pessoas que muitas vezes não reconhecem a sua própria importância histórica para a região, né? Aí também depois pergunta para sua mãe, né, se ela se reconhece como parte da história. Eu tenho certeza que quando ela fala da Anchieta, se ela lembra assim, talvez ela não tenha
a noção do tamanho da importância da memória dela. E aí sugiro que todos vocês façam os seus documentários de memória, da sua memória próxima, do seu bairro, da sua cidade. Eu acho que isso diz muito. E a Felipe, se me interrompam, porque eu falo pra caramba, né? Então, se acharem que vale... Não, só um comentário quanto à edição, quanto à pós-produção, a gente não termina, né? A gente desiste. Ouvi isso algumas vezes já, e não é nenhuma novidade, cara. A gente, trabalho coletivo, quando você envolve mais gente, é isso. Criar para o mundo mesmo, que nem a Elza pontuou, filho, tem que ir para o mundo, perfeito ou não, tem que ir. O Eduardo Coutinho falava que a gente abandona os filmes, a gente não finaliza. Boa, peguei. Dos maiores documentaristas aí, minha inspiração. A todos nós. E indo aqui um pouco para questões de produção mesmo, assim, como que foi o processo em si, né? Então, bem, primeiro, né, tudo começa com uma ideia, com um projeto, acho que essa é projeto de uma folha de papel, e curiosamente, muitos projetos que são sem recursos, eles surgem, agora a gente perdeu isso, né, numa mesa de bar, a gente tem as mesas de bar virtuais, mas literalmente a gente estava um dia conversando e veio a ideia, poxa, eu sempre quis fazer um filme sobre a minha tia-avó, né, que a única personagem que tem uma relação de parentesco, né, comigo é a Bárbara, que é minha tia-avó, né, a irmã mais velha da minha avó paterna. E a premissa do filme vem daí, inclusive, né, vem das histórias da minha avó paterna, e materna também, mas nesse caso da minha avó paterna, de contar como era São Caetano em 1930, que é uma cidade cheia de rios, uma cidade extremamente rural. Eu até vou puxar aqui um frame do filme, que é um dos frames que mais me surpreende com relação a esse assunto, que é, vamos ver se eu acho rápido, achei, que é esse daqui, né? Para quem conhece o ABC, ou para quem conhece São Caetano, esse aqui é o bairro Olímpico em São Caetano. Então, ali perto da Avenida Kennedy, Avenida Tijuco Sul, aí em mais ou menos 1935, provavelmente. Então, você olhar para esse lugar e pensar o quanto ele se modificou num período de menos de 100 anos, que é um tempo histórico curto, chega a ser assustador, né? Então, a premissa do filme veio daí. Aí, ele começou, na verdade, com Felipe, Elza, vamos entrevistar a minha tia. Minha tia, ainda, felizmente, ainda está viva e muito lúcida. Nessa época, né, ela tinha 91,5 anos, hoje ela está com 98. 97 ainda, acho que ela não fez 98. E aí a gente foi até a casa dela e gravou essa entrevista, assim, uma entrevista meio desajeitada pela gente, assim, né, que não sabia muito bem o que fazer, então pôs o microfone, ligou todas as câmeras que tinha, que é o que normalmente a gente faz quando não tem experiência, tem uma GoPro lá, que até hoje eu não sei porque ela tá lá, e gravou. E aí, a partir disso, veio a busca das outras personagens. Então, a minha tia morava em São Caetano, e aí a gente achou que tinha que ter o A de Santo André e o B de São Bernardo. E nós fomos batendo perna. Aquelas duas amigas, né, são vizinhas da minha mãe, porque aí é engraçado como as pessoas estão próximas, e às vezes a gente vai muito longe procurar, e aí de repente minha mãe falou, tá, por que você não vai falar aqui com a dona Maria, que é a vizinha? E eu acho que a relação entre as duas, entre ela e a Cida, é ótima. E aí a gente foi, uma pessoa indicou a dona Augusta, essa história eu gostaria que a Elza contasse, porque ela estava lá comigo quando nós fomos interrogadas pela família dela, de como que a gente encontrou essas personagens. Vai lá, Elza. Nossa, faz tempo, porque a gente gravou em 2014, então eu vou confessar aqui que eu não lembro exatamente. Eu acho que eu fui pedindo indicações de pessoas no Facebook que tinham avós que morassem em Santo André.
a gente foi pesquisando, e aí entraram em contato, acho que um dos netos, a neta, não foi? Foi uma pessoa da família que disse, tem a minha avó, tia-avó, enfim, tem 100 anos. Isso, foi assim, foi recebendo essas indicações. A gente fez uma pré-entrevista com as filhas da dona Augusta, né, porque elas queriam saber do que a gente ia perguntar, do que a gente ia fazer, para que era, quem era o público. Fomos interrogados antes de entrevistar. E fui eu e a Denise, a gente foi lá, fomos bem recebidas, é claro, é uma brincadeira, mas elas queriam saber e queriam participar. Por isso que tem também a dinâmica com as filhas também, né? Sim. O que acontece quando a gente foi até lá, isso é bem importante quando vai se fazer um projeto com idosos, né? Principalmente, e quanto mais velhos, é importante esse contato com a família também, né? Infelizmente, as cidades são cada vez mais violentas, então existe uma equipe chegando na sua casa para gravar, e essa família da Dona Augusta era uma família basicamente de mulheres, assim. Nesse dia a gente chegou lá que a Elza estava contando, num domingo, e era um encontro familiar, então havia várias mulheres e elas começaram com todo direito, inclusive, a saber quem nós éramos, o currículo, da onde que nós vínhamos. E no dia da gravação a gente foi meio que só para gravar a Augusta, mas a família inteira, né? A família inteira não, porque a família dela é gigantesca, mas as filhas estavam lá. A princípio elas ficaram um pouco tímidas para aparecer, mas depois a gente fez com que elas sentassem ali do lado da mãe. E elas revivem a memória da mãe, né? A mãe, a Dona Augusta é a única das personagens que já faleceu, né? Até porque ela já tinha 100 anos quando a gente gravou o filme. 103, né? Ela faleceu com 103 anos. E ela já estava, né, nesse processo, a pessoa começa a ficar esquecida e tudo mais, e as filhas complementam a memória. Eu particularmente acho muito bonito o momento que ela puxa o álbum, ela não se lembra, e que é a cena final do filme, e as filhas complementam essa memória dela. É uma coisa que você pontuou aí, é importante destacar. É muito difícil ganhar a confiança de um idoso. Eu sou uma encantadora de velhinhos, assim, porque é um trabalho de produção mesmo. Você chegar num desconhecido que você foi indicado, ou que você simplesmente, como foi no outro resgate, entrou no estabelecimento e começar a fazer perguntas e ele responder. Então, assim, é um cuidado que tem que se ter nessa aproximação. É muito importante não chegar enfiando a câmera. Tudo começa com um papel, como a Denise falou, tem que ir estruturado, tem que ir muito bem pautado, se apresentar desarmado. Assim, filmar é a última coisa antes da pós-produção que se vai fazer. Se você chega com tripé, se você chega com lente, se você chega com uma câmera, você intimida. Não só idosos, mas qualquer um. Se você chega já lapelando alguém, né, colocando o microfone, a pessoa se sente coagida. Então, até a forma como ele vai reagir às perguntas, por melhor que seja o argumento, o roteiro, é comprometida. Tem que ter um tato aí nessa aproximação, nesse contato. E acho que tem uma coisa que é importante, que é lidar com o não. O Resgates ABC, a gente lidou com menos não. Eu falo Resgates ABC porque a gente tem um outro filme, Resgates, né, que o Felipe comentou, no mesmo formato. Depois eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir depois, que está no YouTube. O Resgates ABC também está no YouTube para quem quiser assistir ao filme depois também. Que é o não. As pessoas que estão no filme a gente vê, né? A gente sabe. Mas tem gente que não quer ser entrevistado. E é um direito das pessoas não quererem ser entrevistadas, mesmo depois de, eventualmente, assinarem uma autorização de imagem. Então, esse contato de conversar, às vezes a gente, agora, trazendo uma outra produção que eu estou realizando agora, a gente teve uma entrevistada, nossa, e a entrevista foi maravilhosa, foi não, né, maravilhosa, mas ela não quis aparecer,
E assim, ela é uma senhora também idosa, e ela é linda, diga-se de passagem, fisicamente, assim, e ela não gosta de aparecer, então ela topou gravar um áudio. E é uma questão de respeito, é a voz dela, é a imagem dela. Da mesma forma que ela poderia dizer, não, eu só vou te dar um depoimento para você colher informações e eu não quero aparecer no filme. Então, acho que é muito importante, porque isso é bastante ético, e a gente, quando fala de documentários históricos e com pessoas dessa forma, é importante que a gente também entenda a ética do filme, né, e o que mostrar, e respeitar o direito da pessoa de não querer aparecer. Vou pegar aqui uns documentos de produção. Temos dúvidas? Sandra, Tamires, Amanda? Então, por favor. Enquanto isso, Felipe, se quiserem fazer alguns comentários aqui, eu vou pegar alguns materiais de produção que eu acho que são legais de mostrar. Acho que é importante falar da frustração também. A gente se sente frustrado durante o processo, né? Porque é algo que está sendo construído, tem os nãos que a Denise falou, a gente desanima, às vezes uma entrevista não sai da maneira como a gente quer, às vezes a captação não ficou com a qualidade que a gente queria, e é como todo outro trabalho, você tem que driblar esse tipo de obstáculo, esse tipo de sentimento. Chora um dia, lamenta um dia e depois continua, porque frustração faz parte de todo o processo, inclusive de documentários históricos. Lady Murphy, né? Você faz a pré-entrevista, nossa, que incrível. Essa pessoa precisa apenas repetir o que ela fez na pré-entrevista com uma câmera ligada. E, na realidade, isso é impossível. Ela trava, o microfone falha, passa um avião, o carro você do fica gás. Nervoso também, né? E você fica pensando nas perguntas e pode ficar nervoso também. Sim. Cachorro late, carro da pamonha, tudo acontece na hora da entrevista. E acho que tem algo que a Sandra comentou aqui, que é muito relevante, que assim, as personagens vão mexer nas memórias delas, né? E vão mexer, e assim, o vídeo, a gente não tá mais no início do século XX, onde as pessoas não sabiam muito bem o que era uma câmera e o poder de uma câmera, muito pelo contrário. Nunca o mundo foi tão midiático, e além disso, e a gente tem, ainda em 2014, nem tanto, os idosos e as idosas não estavam tão dentro, né, do mundo midiático, das redes sociais, mas agora as pessoas têm plena consciência de que vão dar um depoimento e isso vai ficar gravado para a posteridade, né? Então, tem uma pergunta do Chico aqui. Chico, obrigada por estar por aqui também. Como foi a pesquisa de imagem? Refiro-me às fotografias, o design dos cenários e dos personagens. Tá. Então, deixa eu pegar aqui para já ir. Gente, então, aparecer aqui. Essa daqui é a minha pasta, que eu não mexo desde 2017, provavelmente, do Resgates ABC. E eu sou uma acumuladora de arquivos, né? Então, acumulo ainda isso, tá aqui. Aqui a gente tem a pasta das animações. Então, todas essas pastas aqui são dos processos de animação, né? Inclusive, o Chico que está aqui foi um dos animadores do filme. Então, basicamente, meu gato derrubou meu HD. Basicamente, a pesquisa funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente coletou os depoimentos, porque nesse filme a gente tinha por objetivo que importava mais a história que as pessoas contavam do que efetivamente se esses fatos eles eram verdades históricas. O que aconteceu é que depois todos esses fatos, no caso do ABC, todos sem exceção, se confirmaram como verdades históricas. Então, pode-se dizer que é um processo um pouco inverso. Primeiro a gente foi atrás dos depoimentos e depois a gente foi atrás dos registros históricos até para confirmar ou saber se aquele lugar de fato era dessa forma. E aí os mapas, eles são primordiais nisso, né? Porque no mapa a gente vai ter sempre o registro do tipo, nossa, realmente, aqui tinha um rio, aqui se pescava. E é impressionante como você vai no mapa
e se não está na localidade precisa, está muito perto, ou seja, é uma falha mínima de memória. Então, e aí, a partir disso, a gente começou a desenhar as cenas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma animatic. O animatic, para quem não é da animação, é quando você faz a animação mais ou menos só alguns desenhos ou algumas etapas, né? Então, aqui a gente tem aqui é a Demarque, ali onde era Anchieta. Anchieta passa mais ou menos por aqui, para quem é de São Bernardo. Então, a gente sabia que esse espaço tinha sido mencionado, essa olaria, inclusive, porque aqui é a olaria que a Dona Maria trabalhava. A gente teve a sorte de, lá no Centro de Documentação e Memória de São Bernardo, ter uma foto do lugar onde ela trabalhava. Nem sempre a gente tem essa sorte, inclusive, na maior parte das vezes não. Então, mas nesse caso aqui é o lugar onde ela trabalhava, e a gente também depois foi colocando algumas animações ou pegando alguns materiais. Esse acervo aqui é o acervo da Cinemateca, né, que infelizmente está fechada, né, até o momento. Então, teve o processo de ir atrás da Cinemateca, teve o processo de ir atrás do Arquivo Público do Estado de São Paulo, teve o processo de, enfim, de ir atrás dos acervos. E aí, a partir das fotografias, aí a gente foi para pesquisa de animação, né? Ok, como é que vamos... qual vai ser a cara desse filme para animação? E aí acho que eu já vou emendar na pergunta da Amanda, né, como foram as escolhas dos momentos, e aí volto para do Chico também. Primeiramente, a minha referência, não que as animações cheguem perto disso, mas não sei se vocês conhecem a série Cosmos, né, a nova, né, do Neil deGrasse Tyson. Toda vez que ele vai contar uma história, sei lá, que aconteceu no século XVIII, ou em algum tempo, tem uma animação, porque eu acreditava que era necessário recontar essas histórias. E isso veio principalmente da história da minha tia-avó, lá de quando eles tiveram que fugir, né, da fazenda, que é uma história bem pesada, inclusive, né, que eles tiveram que subir debaixo de tiro na fazenda, que não haveria arquivo que pudesse trazer aquela sensação. Então, por isso, vamos fazer isso com animação. E tem um gosto pessoal também, eu gosto de animação, queria fazer um filme e falei, vou dar um jeito de botar uma animação. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria que essa animação fosse pesada, fosse tensa, que o filme tivesse esse peso, né? Mesmo quando as histórias são pesadas. E aí entra o papel do CAV, né, que é o Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo. Eu pedi uma parceria com o CAV, na época eu trabalhava lá como professora, né, de montagem, e aí o CAV me ofereceu essa parceria. Então a criação das personagens e dos cenários, ela acontece no CAV, com os profissionais do CAV, com os alunos do CAV, né, aí o fato de eu ser professora lá acabou me ajudando também, né. E muita gente passou pelo projeto em muitas etapas, alguns ficaram do início ao fim. Agora, os cenários são do Flávio. Então, o Flávio é um ex-aluno do CAV, que é um animador incrível, assim, um ilustrador já com muitos anos de experiência. E eu, literalmente, ficou na mão dele. Eu falei assim, olha, eu tenho uma ideia, toma que o filho é seu. Aí o Flávio me devolveu, eu vou até aqui abrir para valorizar o trabalho do Flávio, né, Opa! Então, dos cenários dele, que ele construiu aqui. Deixa eu pegar Então, todos esses layouts aqui, né, essas criações e as texturas, tudo que é cenário, basicamente, esses daqui também, foi o Flávio que construiu. Esse daqui é do Caio, mas o conceito foi ele que fez, e aí eu fui também lapidando junto com ele, e enfim. Mas, basicamente, ele entregou um negócio tão legal no início que eu sinceramente, não mexi muito. Então,
E o design das personagens também foi um ex-aluno, né, que já se formou, que foi o Fábio, que inclusive foi ele que veio com essa proposta aqui desse bracinho Popeye, porque ele era muito fã de Popeye, e também tinha uma questão de animação, e eu achei que era uma coisa que também remetia, né, à primeira metade do século XX, e achei que poderia ficar interessante no filme. Então o filme ele é uma colcha de retalhos, né? Acho que todo mundo que passou por ele deixou a marca nesse filme, assim, seja num cenário, numa animação e tudo mais. Falei que eu falo muito, né, gente? Por favor, me ajudem aí. Acho que é isso. A parte de animação, quem foi mais envolvida foi você que coordenou mesmo. Mas eu acho que a animação serve também para cobrir o que a gente não conseguiria com imagens de acervo, né? Em referência à pergunta da Amanda. A gente não conseguiu em acervo, não conseguiu com um acervo pessoal, então a seleção de cenas também foi pensada para animação, no que era crucial para a história, né, para o documentário, e a gente não tinha como cobrir, então teve o apoio da equipe de animação aí também. É isso, não é? Sim, com certeza. Teve muita coisa que não tinha, e assim, para quem vai fazer documentários históricos, o acervo pessoal principalmente um documentário nesse estilo, Talking Heads e tudo mais, baseado em entrevista, o acervo pessoal ele é muito mais valioso do que às vezes um acervo público. O acervo público ele vai te ajudar nas grandes paisagens. Então, eu quero, por exemplo, um acervo que é fundamental aqui é a Fundação para a Memória de São Caetano do Sul. Os grandes rios, a Avenida Goiás, a Avenida Kennedy, né, que é o córrego do Moinho, onde se pescava, ou os mapas, que são do Arquivo Público do Estado de São Paulo, a Anchieta, que é lá do acervo de São Bernardo. Aí sim vai ter, mas a minúcia dos bairros, isso não tem nos arquivos públicos, porque é muito pessoal. Então, e não joguem fotos fora, né, para quem tem. Gente, esse daqui, olha, abriu. Fala aí, Felipe. Não, pode continuar, senão eu vou estragar o teu raciocínio. Não, eu tô não, impressionado só com a timeline, né? Porque nessa época eu fugia de pós, e agora eu tô olhando para essa timeline e estou todo assustado. Então, essa daqui, eu nem sei se a última versão é essa, talvez não seja, mas essa aqui é a timeline do Resgates. Não é porque tem 45 minutos aqui e o filme tem menos do que isso. Então, essa aqui é a timeline do Resgates, a timeline em processo. E aqui, vou pegar o HD aqui, Resgates ABC, tem a quantidade de projetos que foram feitos, porque aí corta uma personagem, corta outra personagem, aí tem as cópias, enfim. Então, e basicamente, aqui, e esse daqui é a timeline que chama junção, porque tinha lá as timelines separadas, né, por corzinha e tudo mais. Não sei se alguém vai perguntar isso, mas eu não gosto muito de trabalhar com multicam pessoalmente, embora seja um filme multicam, eu sei que ajuda, mas por uma questão de estilo, é mais fácil, mas eu prefiro não. E aqui a gente tem as diversas câmeras e a construção dessa narrativa. E uma coisa que eu acho que é muito legal, né, é até bom que eu tenha aberto um projeto em processo, assim, onde que vai uma animação? Muitas vezes, também, onde ia uma animação, além do que foi comentado, né, onde não tinha acervo, é porque, principalmente na Dona Augusta, porque como ela não estava com o raciocínio lógico 100%, em função da idade avançada, faz parte do processo de edição também, muitas vezes, ajudar a pessoa a construir o raciocínio que ela está tentando, né? Porque quando a pessoa está num processo de senilidade, às vezes esse raciocínio não... ela começa aqui, depois ela termina lá, e ele está fragmentado igual a memória dela, acho que é uma boa analogia. Então, aqui, por exemplo, é o momento onde você tem na timeline, né, para quem... muitos fragmentos.
E aí ficariam muitos jump cuts, ou mesmo se eu cortasse de uma câmera para outra, então a animação também ajuda a contar essa história de forma um pouco mais fluida. Não somente a animação, mas também a imagem de cobertura. Então, E aí o projeto vai se construindo, né? A gente vai... Aqui, mídia offline, não faço ideia de que mídia é essa. Aí tem onde que ia entrar uma animação, onde que vai entrar, de repente, uma transição. Então, as fotos, transição, fotos e trilha. Então, esse processo, o documentário se constrói muito na montagem, né? Principalmente esse tipo de doc. Então, é muita paciência na montagem. O filme demorou, a gente gravou em 2014, ele ficou pronto em 2017. Então, são muitos anos, para 30 e poucos minutos. 3 anos. Obrigada, porque matemática... É o que eu falei da resiliência, né? Não espere que seja um miojo. Olha essa timeline, a Amanda falou assim. A Denise foi minha professora de montagem, eu quase bombei em montagem, porque eu não tenho a mínima paciência para fazer isso. É um trabalho mesmo de costurar, bordar, colar, recortar, é um negócio muito minucioso, assim, eu não sirvo para isso, não. Eu acho que a Amanda pergunta aqui se tiveram que deixar algum ponto importante fora por questões técnicas ou de tempo. Olha, eu acho que assim, sim, sempre, mas ao mesmo tempo, e aí eu acho que é o papel dos dois produtores que estão aqui no filme, assim. Eu dirigi o filme e tinha uma relação muito afetiva com essas personagens. Por mim, o filme teria 3 horas. Aí o animador te bate. Basicamente, por mim, teria 3 horas e eu estaria até hoje montando essa timeline, costurando e descosturando, Penélope. A gente teve um problema, sim, que comprometeu com o áudio da Dona Augusta, que a lapela dela. Então, a gente perdeu alguns depoimentos que seriam muito ricos. E é o que eu falei sobre a frustração no processo. Foram falas que só a gente ouviu, só a gente viu. Infelizmente, vocês não vão ter acesso a isso mais. E aí, essa é a parte legal de ser documentarista, ouvir histórias e construir histórias, mas algumas coisas ficam só pra gente, é um pouco egoísta, mas é real. Sim. E teve tanto essa questão mais técnica, né, que deixa alguma coisa de fora, ou uma imagem que está muito, muito ruim e não vale a pena, tem que chegar a essa conclusão. Mas também tem o processo de você estar com pessoas que você confia, né, que vão olhar para o filme e dizer, olha, esse momento eu sinto que está sobrando. E esse processo de revisão do filme, o Felipe comentou, né, no início, de rever o filme. Quando eu vejo hoje, e ainda por ainda gostar bastante de montagem, trabalhar com montagem, eu olho e falo, nossa, eu podia ter cortado isso, né? Dava para esse filme ter só 26 minutos, ou só 30, ou, puxa, essa fala aqui que eu sei que ficou de fora, como a Elza disse, só a gente, nós 3 sabemos, podia estar aqui. Sempre vai ter uma coisinha, uma transição que eu poderia deixar de fazer, ou fazer melhor. E tem uma coisa a respeito da montagem, putz, que agora eu esqueci, Denise. Toca o barco aí que eu vou lembrar. O que é? A gente tava falando, me interrompe. Então, tá bom. Sem medo, corta. Mas eu acho que essa questão do essencial, eu acho que o cerne está aqui, né, do filme. Inclusive, as coisas, né, eu comecei falando disso, coisas que eu não concebi o filme pensando nisso, que é a questão da história somente pelo ponto de vista da mulher, inclusive o fato deste filme, o Resgate de Heliópolis tem homens também, né, não tem somente mulheres,
mas foi por uma questão de casting, e aí ele acabou ficando um filme só com mulheres, mas ao mesmo tempo, olhando para isso depois, o contorno que isso trouxe para o filme, eu acho que é muito positivo. Então, sim, o essencial está aqui, mas é claro que com o mesmo material poderiam ser 20 filmes distintos, né? Se eu pegasse esse bruto assim e falasse, toma aqui, ó, monta lá, faz outro filme. E acho que isso fala. Então, é sobre essa questão do distanciamento de quem dirige para quem edita. Eu acho que quando o editor pega esse tipo de material com a cabeça fresca, ele consegue acrescentar na ideia da produção, na ideia da direção. Então, fica até como dica, até para mim mesmo. Quantas vezes vocês conseguirem delegar esse tipo de função para pessoas, para fazer parte da equipe, melhor. Porque, às vezes, que é o caso da Denise, ela tem uma parente dentro do filme. Ela pode se apegar a algo que, de repente, vem uma pessoa de fora e que não vai achar interessante seguir naquela linha, ou, de repente, vai querer passar um outro tipo de direção para animação, né? Então, eu acho que esse distanciamento de quem cuida da pós-produção com quem participa do set ativamente, que eu sei que nem sempre é possível, né, em produção independente, essa é a realidade, a gente não pode, né, fingir que dá para ser de outra forma, mas eu acho que sempre que possível é importante. Sem dúvida, assim. E agora, né, o Águas Passadas, que é o filme que estou produzindo agora, são 2 filmes, né, agora na falta. E um eu estou montando, mas um é muito pessoal, que é sobre minha avó materna. Então esse é aquele filme... E aí preciso ir para terapia, né, porque eu tenho problemas com filmes com idosos, né, sempre faço esse tipo de filme. Mas o filme da minha avó materna é aquele filme tipo pessoal e pronto. Até a Bruna Santos, né, para quem é do CAB conhece, que está fazendo a arte do cartaz, ela, que é uma designer ótima, chegou e falou assim, o cartaz por questões comerciais e até por dar aula de produção executiva, enfim, né, tô sempre falando de questão comercial, de público-alvo do filme. E aí eu brinquei com a Bruna no telefone, eu falei, não, no Águas Passadas, que ela também vai fazer, a gente pensa nas questões comerciais do cartaz, mas no Cartas para Cecília eu vou ser egoísta e vai ser um filme do jeito que eu quero, porque ele é pessoal. Então vai ter um tempo... Então, acho que é entender esse processo com o filme, assim, qual que é a finalidade desse filme? Claro que ele é pessoal, mas a gente sempre quer que o filme alce voos e tudo mais, né? E isso tá aqui no Resgates, né? Quando a gente fez esse filme em 2014, nem nos meus melhores sonhos, com um filme pequeno, independente, pessoal, eu imaginei que ele pudesse chegar em tantos lugares, né? O Resgate Heliópolis, né, que é o filme, e aí acho que o Felipe pode falar bastante do Resgate Heliópolis e da concepção, porque vou pôr o link aqui no chat, é um derivado, mas assim, como que essa conversa na mesa de bar rendeu 2 filmes, um deles ainda na TV Escola, outro que está aqui nessa exibição, que é um prêmio de um edital público também. Então, como projetos, entre aspas, despretensiosos, podem trazer muita coisa boa para a gente também. Certo. Vou falar, então, rapidamente do Resgates São Paulo, Resgates Heliópolis, enfim. Eu acho que eu vou tocar no ponto do lado embrião mesmo, que eu lembro da primeira conversa, inclusive. Eu estava na aula da Denise, aula de edição e tal, e eu comentei com ela que eu tinha interesse, né, em fazer um documentário, e ela falou sobre a intenção do Resgates ABC. Aí ela inscreveu num edital do VAI, se eu não me engano, de São Bernardo, né? Foi no VAI de São Bernardo? Foi no VAI de São Bernardo. Isso. Se eu errar alguma coisa, você me corrige, né? Porque teve um tempinho aí, mas é isso aí. Aí o projeto não foi contemplado. Aí a gente, né, naquela pegada, beleza, vamos reinscrever esse filme no VAI de São Paulo,
Isso foi no ano seguinte, né? Ela inscreveu mais ou menos em novembro de 2013, né? Aí a gente retomou esse projeto em janeiro de 14 e a gente pensou, olhou para o texto, pensou, o que está faltando aqui? Eu acho que um dos pontos que pegou também, que não tinha no primeiro projeto, eram as tais as contrapartidas, que eu vejo em muitos editais, que eu vi muita coisa que eu tive a oportunidade de trabalhar mais na parte administrativa, é que a galera que analisa edital olha muito para as contrapartidas, que podem ser oficinas, podem ser exibições, podem ser lives, né? Agora a pandemia deu uma acelerada nesse tipo de conteúdo. Então, eu acho que a gente focou nisso. Tudo bem, a gente tem que dar uma contrapartida de produção, que não seria cobrar um ingresso, por exemplo, para a pessoa assistir o filme, seria disponibilizar de forma gratuita o retorno daquela obra que ela participou, né? Eu acho que esse foi um dos pontos que fez, assim, o edital ser aprovado. Se tiver algum outro detalhe, Denise, quanto ao texto do projeto? Eu acho que vou puxar do que você falou do edital, e isso é muito importante em editais de maneira geral. Edital a gente entra para ganhar, mas normalmente a gente não ganha. Então, e acho que esse pensamento não é um pensamento negativo, muito pelo contrário, assim, mas é o pensamento de que é um processo, como a Elza comentou, de resiliência. Então, de resiliência, de readaptação do projeto, reconstrução do projeto, esse processo a gente inscreveu, né? Eu não sei se eu tenho mais o projeto do Resgates do ABC que não foi contemplado. Claro que é sempre um baque, mas a gente sentou um dia, né, lá na casa da minha mãe, né, Felipe e eu, e quais são os problemas que a gente acha que tem aqui, né? E olhamos, a gente também não fez cursos na época, hoje a gente tem muita coisa, principalmente por causa dos lives online, muito boa, assim. E olhamos e fomos ajustando o projeto. E isso porque o ABC foi gravado de maneira, como eu falei, como a Elza falou, junto, né? Também a reescrita, colocar no papel, te ajuda a ir gravar sabendo um pouco mais o que você quer. Então, te ajuda muito no processo. Aí nós somos contemplados no Vai São Paulo, né? Tivemos que parar o ABC, que depois foi retomado. Mas essa fase de escrita, de reescrita, de resiliência, de pegar um projeto, meu projeto não foi contemplado em determinado edital, ou eu não consegui o financiamento agora, tudo bem, você não conseguiu hoje, talvez amanhã você consiga. Quais são os problemas? Todo projeto tem problemas. Onde que ele pode melhorar? Então, onde que o meu filme é forte, onde que estão os problemas dele, onde que ele é forte comercialmente, onde que ele é forte culturalmente, acho que tem muita coisa que dá para refletir. O foco do edital também, se é um edital que preza pelo produto final, se é um edital que preza pelo que você consegue movimentar, né? Pensando do ponto de vista mesmo de economia criativa, né? Sim, exatamente. Eu acho que ter essa visão sobre o projeto, essa visão distanciada do projeto, porque eu fiquei brincando, né, do outro filme do Cartas para Cecília, que é o filme da minha avó que eu estou produzindo agora, que foi contemplado no edital, né? Também fiz o projeto, já estava fazendo o filme, inclusive Elza e Felipe também participaram, né, da captação em 2016, e ao inscreverem no edital, você tem que ter um distanciamento do filme de, quais são os pontos, além do fato dessa personagem ser minha avó e de eu gostar dela? O que torna esse filme relevante? E todas as personagens são relevantes. Essas mulheres que estão aqui são mães e avós de alguém. E elas são desconhecidas no sentido de não serem autoridades, mas elas têm ótimas histórias, elas representam muita coisa. Então, é algo a se pensar também nos filmes. Acho que vocês talvez tenham filmes aí perto de vocês, sobre o bairro, de novo, sobre histórias que estão muito próximas, e é legal olhar para essa história próxima, porque a gente acaba tendo muito mais autoridade para falar sobre o assunto, porque a gente conhece, a gente está perto disso.
Vou trazer aqui também para outro monitor, mudando um pouco de assunto, da animação, né? Essa é a ficha de controle de animação. Deixa eu diminuir o zoom, que aí fica melhor. Agora tá tudo verdinho, né? Tudo terminado, filme feito. Mas, basicamente, a gente tinha muita gente, então tem os animatics, tem a... E hoje falar que isso foi feito à distância já virou clichê por causa da pandemia, a gente está um ano nisso. Mas isso aqui foi feito à distância, basicamente, com arquivos subindo e descendo na internet, né? Com pessoas que estavam trabalhando de graça, então às vezes podiam fazer uma cena e depois não podiam fazer mais. Então, esse processo de resiliência, de novo, de ir atrás, de pedir favores, eu devo muito favor para muita gente, então se as pessoas cobrarem todos de uma vez eu não vou poder pagar, mas eu acho que é esse processo de criar conexões mesmo, né? Porque hoje você vai fazer um favor para alguém e depois você vai participar de um filme de alguém e a roda gira. Então, isso é muito bom. Gente, já temos 1h30 aqui. Ó, tem guerreiros e guerreiras que estão aqui conosco. Pessoas, vocês querem comentar mais alguma coisa? Alguém aí tem mais alguma dúvida, mais algo que a gente possa responder do público? Edital, cada um que você preenche, você vai ganhando mais experiência. Fazer orçamento é um desafio sempre. A gente ganha noção do preço das coisas, né, da sua hora de trabalho, de pensar no quanto custa produzir audiovisual de forma independente no Brasil, que é muito barato se botar na ponta do lápis para gente que trabalha, mas é muito caro, na verdade. Então é difícil, é um desafio aí, né? Quando você fala de um edital de 60 mil, isso não dá para nada no documentário. E do Vai não chegou nem perto disso. Então, às vezes a cifra engana, né, com a quantidade de trabalho, porque foi um trabalho vasto, a gente trabalhava também, não era a nossa principal ocupação. A Denise dava aula, o Felipe trabalhava no Centro Cultural São Paulo, né, Felipe? E eu trabalhava como repórter, e a gente fazia aos finais de semana, ou às vezes à noite. Então, assim, é um trabalho duplo, né? Fora que produzir, cumprir prazo, prestação de contas, puxado, não é fácil, não. Algumas reuniões gostosas com a prefeitura. Não, mas eu falo brincando, mas foi super agradável. Não tenho o que reclamar sobre o atendimento que eu tive na prefeitura de São Paulo, lá na Galeria Olívio, né? E... não, eu pensei que eu ia falar uma coisa. Acho que não. Eu acho que eu disse muito. E o Vai, né, esse edital que foi do Resgate Heliópolis, né, no ABC, que foi 100% na raça, ele foi uma escola para a gente. E aí acho que é o papel, né, dos editais municipais, né? Como eles são mais simples, normalmente o dinheiro é menor, mas tudo bem, porque eles são editais mais simplificados, fazer audiovisual é caro. Na época que a gente fez o Resgate Heliópolis, que tem 52 minutos, ou seja, maior do que esse, eu acho que foi 32 mil, o que, por um médio-metragem... Eu lembro do meu cachê para o filme inteiro, até hoje, deu 3 mil reais para trabalhar 10 meses. Foi mais ou menos o cachê de nós três. Acho que na época era 28 mil. Era 28? Então acho que deu menos. Era 28. Depois acabou subindo. No ano seguinte foi 30, no outro ano 32, aí veio a pandemia. Acho que era 30 mil e o nosso ficou em 28, foi isso. Não lembro mais também. Eu lembro que tinha 2 categorias, que era o Vai 1 e o Vai 2. O Vai 1 focava em contemplar projetos de iniciantes, e o Vai 2 focava em pessoas que já tinham empresa aberta, ou um coletivo formado, e focava uma atividade que já acontecia há pelo menos 2 anos. Aí esse daí premiava com o dobro, se não me engano era
eram 60 mil na época para ele. Que também não é nada, a gente sabe, né? Que também não é nada para filme, que de repente para uma outra atividade cultural também, né? É tudo ali na base do ajuda de custo mesmo. Mas é isso, a gente faz. Mas a gente também faz porque acredita e porque quer realizar o projeto, né? E dá frutos. Talvez não os frutos financeiros, né? Mas assim, é muita felicidade vir e falar de um filme. É o seu filho que nasceu, como a gente comentou, né, com os defeitinhos dele, mas ele tá aqui. Estamos até hoje falando dele, né? Então, não tem dinheiro que paga mesmo. Tá no meu LinkedIn, tá lá no destaque. Fui eu que fiz. Não tá perfeito, mas somos nós que fizemos. A frase do seu Décio. Tudo bem. Gente, então, queria agradecer a presença da Elza aqui, a presença do Felipe, a presença de todos vocês que ficaram aqui até o final, que perguntaram. Esse conteúdo vai estar disponível depois, vou deixar aqui nas redes sociais e também no YouTube do Resgates, que na verdade só tem os 2 filmes, mas também vou disponibilizar esse material lá depois. É importante também agradecer à Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul, a Lei Aldir Blanc, que foi sancionada no ano passado, esperamos que esse ano tenha mais recursos para ela, porque possibilitou que essa atividade e tantas outras atividades legais aconteçam em basicamente todos os municípios do Brasil, e isso não é eufemismo, não é uma hipérbole, muito pelo contrário, é uma lei que atingiu todos os municípios. E é isso, então, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu vou ficar aqui um pouquinho em silêncio, porque como eu sei que o StreamYard tem um delay, então eu demoro para ver, às vezes, comentários, etc. Então, muito, muito, muito obrigada e espero que vocês tenham curtido e podido aproveitar um pouco do conteúdo que a gente passou para vocês hoje. Boa noite, gente. Obrigada.